Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Então, boa noite, eu sou o André Faria da Bluesoft, diretor de tecnologia aqui. Eu vou falar um pouco para vocês sobre um assunto que é muito pouco falado, que é seguidor. Como ser um bom seguidor? A gente fala de liderança, né? Em inglês esse termo followership, não saberia como traduzir isso bem para o português, mas a gente sempre está dizendo o que é um bom líder, como que um bom líder age, que um bom líder é um cara que passa credibilidade, que é um cara que passa confiança, que faz o que promete, que dá um bom exemplo para os seguidores. Mas todo mundo em algum nível acaba tendo bastante liderança, acaba agindo como um líder em casa, na família, na comunidade, na equipe, liderança situacional. Em uma outra situação você age como líder, você influencia as outras pessoas. Um líder é aquele que tem seguidor. Todo mundo acaba concordando com isso. Se você lê 5 livros sobre liderança, pode ter certeza que em nenhum deles todos os autores vão concordar com a definição, mas todos eles concordam que um líder tem que ter seguidor. Provavelmente todos nós também somos seguidores. Agora, o que é um bom seguidor? É aí que entra essa grande pergunta, porque quando a gente pensa em um bom seguidor, geralmente a gente pensa no quê? Você fala assim, por exemplo, fulano de tal é um excelente seguidor. Você pensa que o cara é um trouxa, que o cara que é uma ovelhinha, né? Que segue, que não pensa por conta própria, que é um cara que não é proativo, que é um cara que só faz o que manda. Não é isso que vem às vezes na nossa cabeça quando a gente fala de ser um bom seguidor? Só que a grande questão é que esses caras são os piores seguidores. Nenhum líder quer um cara assim. Nenhum líder quer um cara que não pensa por conta própria, que é um cara que é passivo, que não age. E é interessante porque tem a pesquisa do Robert Kelly aqui, ele identificou 4 pontos importantes dos bons seguidores. E depois a gente vai ver 5 profiles, 5 perfis de seguidores. Vocês vão tentar se identificar em um deles e pensar se vocês realmente são seguidores exemplares, são bons seguidores ou se não. O primeiro ponto é a autogestão. Os bons seguidores são gestores de si mesmos. É aquele cara que faz o que tem que ser feito. Você não precisa ficar no pé dele toda hora voltando para ver se o cara está evoluindo ou não. Não precisa de microgestão. O cara se autogerencia. Ele entende o objetivo, ele sabe o que tem que ser feito e ele faz o que tem que ser feito. Tem a capacidade de pensar independentemente também. Então não necessariamente ele faz só o que manda. Geralmente ele é um cara que tem a capacidade de fazer, de over delivery, ele entrega mais do que se pede, ele vai além. Ele é comprometido. Comprometido não com o líder dele, comprometido com o objetivo que o líder está tentando alcançar. E são coisas bem diferentes porque se você está comprometido com o seu líder e o seu líder fala, continue por aqui que lá tem um abismo, né? Você vai até cair no abismo, mas quando você está comprometido com o objetivo, você confronta o seu líder se você precisar. Você fala que ele está errado, você fala que tem uma maneira melhor ou que você tem uma ideia diferente dele, porque você está comprometido com o objetivo e não com ele, não com obedecer cegamente. É um cara competente, é um cara que é bom naquilo que faz. E é um cara corajoso, principalmente nesses momentos em que você tem que, às vezes, confrontar ou falar, eu tenho uma ideia um pouco diferente. Legal, essas 4 características a gente vai conseguir chegar em 2 pontos mais importantes, que é a questão do pensamento crítico e a questão de ser ativo ou passivo, de ser proativo. O primeiro ponto que tem aqui é esse líder seguidor passivo. O seguidor passivo é o cara que, primeiro, ele não age, você tem que ficar no pé dele, senão não acontece, senão não sai. Ele precisa dessa microgestão e ele não pensa independentemente. É o cara que precisa do script do que tem que ser feito, senão ele não faz. É um cara que quando ele tiver uma situação um pouquinho diferente do tradicional, ele vai te procurar para perguntar o que ele faz. Ele não tem atitude, ele não tem ação. E ele também não pensa sozinho, não age sozinho. Então, ele é um cara que você pode contar muito pouco. É aquele cara que você fala assim,
escuta, faz essas 3 ligações para mim aqui e dá esse recado para esses clientes. E aí cai na caixa postal e o cara te fala, caiu na caixa postal, o que eu faço? Ele não consegue decidir sozinho o que ele vai fazer a respeito disso. Depois, você tem o cara conformista. O cara conformista, ele é um pouquinho diferente, porque tudo bem, esse cara ele não pensa independentemente, mas ele é ativo, ele faz, ele acontece. O que você pediu, missão dada é missão cumprida. Contanto que eu não tenha que decidir nada sozinho, que fazer nada novo, contanto que eu não tenha que confrontar ninguém, contanto que eu tenha só que seguir esse caminho aqui. Então o conformista ele faz, mas ele não confronta, ele não critica. Aí tem o cara alienado. Esse cara alienado geralmente são gênios, são caras muito inteligentes, são caras bons, eles têm ideias, eles percebem o que está errado e o que pode ser diferente. Mas são caras bons para reclamar, são caras bons para apontar o dedo, são caras bons para ficar conversando no corredor e falar do que está errado. Mas são caras que não estão comprometidos, não estão engajados em fazer as coisas mudarem e melhorarem. Então não é o cara que você quer ter como líder. São caras que levantam a poeira, causam confusão, deixa todo mundo desmotivado. Ele é inteligente, ele tem razão, mas ele não ajuda em nada. Ele só aponta os problemas, ele só reclama, ele só critica, ele é passivo, ele não age. E aí tem o exemplar. O exemplar é o cara que ele tem essa percepção do cara alienado, porque ele é um cara que tem pensamento crítico forte. Porém, ele é um cara extremamente ativo. Ele é um cara que age, ele é um cara que é engajado. Lembra, ele é o cara que às vezes ele confronta até o líder e fala assim, meu, você está levando a gente pro buraco, isso está dando errado, eu preciso te falar. Já ouviram o caso do refrigerante Josta? A Pepsi lançou um refrigerante no Brasil que deu super certo antes na África do Sul. O Max Geringer contou essa história uma vez numa palestra da APAS. O nome do refrigerante era Josta. E ninguém teve coragem de falar para o diretor de marketing que não ia dar certo esse nome aqui no Brasil, porque parece com... Alguém quer tomar um copo de Josta depois da palestra? Eu passo. É o caso muitas vezes do cara conformista, porque ele faz o que o líder pede, ele executa, mas ele está vendo que vai dar errado e não consegue fazer nada a respeito disso, porque não está tendo a habilidade de pensar independentemente, ter o pensamento crítico. Então, pessoal, bons seguidores não são ovelhinhas. Também não é aquele cara que reclama de tudo, que vê todos os problemas, mas não está engajado em fazer as coisas melhorarem. Não é aquele cara que só quer as coisas do jeito dele, senão não está bom também. Percebe? E a maioria de nós está aqui no meio. Aqui no meio é aquele cara que é assim, ó. Eu faço uma pergunta. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos fazer o próximo projeto com X ou com Y? E o cara é esperto, ele fica esperando ali para ver onde é que vai estar a maioria. Ou para que lado aquele cara mais influente vai. E aí ele vai aonde a maioria está indo também. Esse cara é um cara que ele não quer assumir risco. Ele tem todas essas capacidades também, ele tem quase tudo muitas vezes para ser um seguidor exemplar. Mas ele não quer assumir o risco do pensamento crítico dele. Ele não quer assumir o risco de fazer alguma coisa por conta própria, que depois pode ter consequências que pode dar errado. Como ele não quer assumir riscos, ele fica aqui no meio termo. E aí ele acaba sendo aquele cara meio sabonetão. É aquele cara geralmente que tem o perfil mais medíocre. É o cara que ele faz, então ele não é ruim o suficiente para você demitir. Ele tem o seu valor ali. Mas ele também não é bom o suficiente para você falar, meu, igual esse cara aqui, eu preciso ter mais gente assim. Eu não quero perder esse cara de jeito nenhum. Eu quero trabalhar com esse cara pelo resto da minha carreira. Eu não posso perder essa pessoa. Porque esse cara faz diferença na minha equipe. Esse cara é um cara que é um seguidor exemplar. Então, o problema de você estar nesse centro de pragmatista aqui é que você nunca vai fazer toda a diferença que você poderia fazer. É isso, pessoal. 5 profiles. Se tiverem alguma dúvida, eu posso responder, posso explorar mais. Obrigado.